Bom dia, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar o estudo das variações de medidas elétricas que nós começamos na semana passada, agregando aí outros elementos estatísticos ao estudo, certo? Então, o objetivo da aula é analisar a variação de medidas através do desvio médio, desvio padrão e exemplos práticos. Tá? Exemplos práticos para cada um dos métodos. Muito bem. Então, o que seria o desvio médio? O desvio médio é uma indicação da precisão dos instrumentos usados para fazer as medições. Instrumentos muito precisos conduzirão a um baixo desvio médio entre leituras. Por definição, o desvio médio é a soma dos valores absolutos dos desvios a dividir pelo número de leituras. O valor absoluto do desvio é o valor numérico deste sem alteração de sinal. Tá? Então, o desvio médio é definido por essa formulinha aqui. Tá? Então, eu pego os desvios da média de todas as medidas, só que eu pego o sinal, se for um sinal negativo, e inverto. Se ele for positivo, eu mantenho, porque nós pegamos em módulo. Tá? O módulo é sempre positivo. Então, independente se o número do desvio aqui é positivo ou negativo, quando vier para o cálculo do desvio médio, nesta fórmula deve estar positivo, e divido pelo número de leituras. Fórmula estatísticas daqui, somatório de igual a 1 até o enésimo de DI, que seria o índice, né? E dividido por N, que são o número de leituras. Muito bem. Então, nós temos um exemplo aqui, né, para já praticar. Então, nesse exemplo é colocado aí o seguinte: um conjunto de medições independentes de corrente foi efetuado por 6 operadores e registrado como. Daqui tem os valores medidos, né? E é pedido para calcular a média aritmética e os desvios da média. Muito bem. Isso daí nós vimos semana passada, né? A aula foi muito em cima disso. Então, para calcular a média aritmética, sabemos, se eu tenho 6 dados, somo os valores, né, desses 6 dados, né, e divido por 6, que é o número de leituras. A média aritmética para esse caso foi de 12,65 mA. Certo? Agora, para o cálculo dos desvios da média, basta eu pegar cada um dos desvios, tá certo? Cada uma das leituras, aliás, me desculpe, cada uma das leituras e subtrair da média aritmética, calculando daí sim os desvios da média. Então, fazendo isso para todos os elementos, do 1 ao 6º, que são 6 elementos, né, conforme vimos aqui até no cálculo da média aritmética, teremos os desvios da média. Tá? Esses desvios da média podem ser positivos ou negativos. Lembrando que o somatório de todos os desvios da média deve ser 0. Com esse caso miliamperes, então 0 miliamperes, né? Somatório do primeiro até o 6º termo, né, de desvios da média, igual a 0 miliamperes. Muito bem. Se der alguma coisa diferente de 0, está errado, tá? Eu refaço a conta aí, porque sempre deve se chegar em 0, no somatório. Muito bem. Agora, como seria para calcular o desvio médio para os dados do exemplo anterior? Muito simples. Só utilizar aquela formulinha que eu tinha colocado. Tá? Então, a formulinha do desvio médio, essa daqui, ó, lembrando que é sempre em módulo, né? Nós temos lá alguns dados negativos, aqui se tornam positivos, todos. Os que eram positivos se mantêm positivos e os que eram negativos se tornam positivos. Então, somando todos os dados, dividido por 6, nós temos que o desvio da média é esse carinha aqui, desvio médio. Né? Desvio médio baseado nos desvios da média, esse daqui. Muito bem.
Agora falando de desvio padrão, né, que é um dado estatístico muito utilizado em empresas, em processos de produção, para qualidade estatística, enfim. Então, o que seria o desvio padrão, né? Em análise estatística de erros aleatórios, a raiz quadrada da média dos quadrados dos desvios, ou desvio padrão, constitui uma ajuda valiosa. Por definição, o desvio padrão, sigma, né, que é a letra que representa, né, o símbolo que representa o desvio padrão, de um número infinito de dados, é a raiz quadrada da soma dos quadrados de todos os desvios individuais a dividir pelo número total de leituras, expresso matematicamente por... Vou colocar aqui a fórmula prática, tá? Essa é a fórmula que nós iremos utilizar. Por quê? Porque a definição de desvio padrão ela é linda, né? Maravilhosa. Root mean square, puxa vida. Valor RMS, vocês já ouviram falar em algum momento da vida aí, né? Aquele famoso 127 e 220 que nós temos na rede elétrica. É conhecido na nossa área como valor eficaz ou valor RMS, que vem aqui justamente do root mean square, de uma raiz quadrada aqui e tal, né? Só que para um número infinito de dados, nós não temos operação somatória, nós temos uma operação do cálculo chamada de integral, tá? Então aqui nós não vamos fazer integral, né? Faremos apenas um somatório de todos os desvios da média. Então de d1 ao quadrado até dn ao quadrado, porque é o somatório dos quadrados dos desvios, né? Então, os quadrados dos desvios, dividido pelo número de leituras, que daí não vamos considerar um número infinito, mas sim um número finito, menos 1. Tá? Então, essa formulinha, que em representação estatística, né, seria isso daqui. Muito bem. Então, tendo esse conceito aí bem definido, teremos mais um exemplo. 10 medições de resistência deram isso daqui. Temos 10 medições distintas, certo? Muito bem. Admitindo que apenas estavam presentes erros aleatórios, calcular a média estatística do desvio padrão das leituras. Nesse caso aqui, turma, como nós temos muito dado para se trabalhar, né, temos que pegar as leituras, temos que determinar o desvio da média, depois o desvio da média ao quadrado, né? Então nós devemos montar uma tabelinha para facilitar a vida, certo? Colocamos todas as leituras desse lado, né? E com o valor da média aritmética definida, podemos definir os desvios da média, né? Então aqui, ó, 101,2 menos 101,3 é menos 0,1. Tá? Segundo desvio da média, 101,7 menos 101,3 dá 0,4. E assim sucessivamente, até o 10º caso. Depois pegamos o desvio da média e fazemos ao quadrado. Então o desvio da média ao quadrado, no primeiro caso aqui, menos 0,1 ao quadrado dá 0,01. 0,4 positivo ao quadrado dá 0,16 e assim sucessivamente, até lá embaixo. Por quê? Daí nós teremos o somatório dos quadrados dos desvios da média. Tá? Já aqui, ó, lá no final. O total vai ser o somatório já. Depois, o que acontece? Nós temos que o n é 10, né? Tivemos 10 leituras. Então, se eu aplicar a fórmula, basta pegar o somatório dos desvios de média ao quadrado, opa, vou voltar aqui, que é 0,36, ou seja, 0,36 é o nosso numerador, e dividir por n menos 1. Quem é o n? 10. 10 menos 1, 9. Então, o desvio padrão é 0,2. Bacana, turma? Então, assim, esse desvio padrão ele é muito utilizado, né, quando você vai fazer algum processo de qualidade estatístico.
Ou até assim, se eu tenho equipamentos que coletam medidas, pode ser de corrente ou de tensão mesmo, né? Temos 10 equipamentos, né? Com esses 10 equipamentos, vou obter 10 leituras. Essas 10 leituras provavelmente terão aí uma certa divergência entre si na casa decimal, tá? Ou em centésimos, depende do equipamento, né, da precisão. O que acontece? Ao fazer todo esse procedimento de cálculo para chegar no desvio padrão, nós sabemos que o desvio padrão que irá trazer uma qualidade, que irá padronizar o que seriam equipamentos de boa qualidade, são aqueles equipamentos que, no caso de resistência, por exemplo, mediria apenas um desvio de 0,2. Tá? Então, se o número real fosse 101, temos lá o modelo padrão, 101 ohms, né? Uma resistência padrão, 101. Então, esse passaria tranquilamente. Esse daqui, esse daqui, esse daqui. Esse daqui já não, porque está fora, né? Aqui é 0,2 e 0,3. 0,4 também não, 0,5 também não e 0,7 também não. Então, é muito utilizado esse estudo estatístico para fazer o controle de qualidade de equipamentos de medição, de componentes elétricos, pode ser de pressão, vazão, temperatura, o que quer que seja, né? Qualquer fenômeno físico, e fenômenos também de produção, gerenciamento e gestão, utiliza-se bastante análise estatística. Financeiro, econômico, estatística está presente em todos esses âmbitos aí, todas essas vertentes, tá certo? Bom, turma, a aula de hoje é isso. Espero que tenha ficado claro o conceito para todos. E, obviamente, como sempre, né, estarei disponível no chat para tirar qualquer dúvida. E da primeira para a última aula, eu liberarei aí uma lista de exercício. Salvo engano, vou ver se 10h30, 11 horas eu estou liberando essa lista. E caso alguém tenha alguma dúvida, aquele esquema. Estarei no chat, só entre em contato. E a gente vai tentando explicar ali, colocar os pingos nos is, né? Através dessa troca de ideias pelo chat, tá certo? Agradeço a atenção de todos. Até!